Olá, Francisco, desliga o teu som aí, tá reverberando. Vamos lá, gente. Hoje eu trouxe um conteúdo aí sobre a teologia de 1ª e 2ª Coríntios. A gente, na semana passada, nós falamos sobre Romanos, e aí hoje eu vou falar de 1ª e 2ª Coríntios. É um esquema, né? Eu vou lendo aí, e aí a gente vai acompanhando. Qualquer dúvida, só se manifestar aí, né? Então vamos lá. Esses livros foram escritos pelo apóstolo Paulo para a igreja em Corinto, uma cidade cosmopolita e culturalmente diversificada no mundo antigo. O tema principal que perpassa ambos dos livros é a necessidade de unidade e reconciliação dentro da comunidade cristã. A igreja de Corinto enfrentava divisões, conflitos, imoralidade e uma série de problemas que ameaçavam sua coesão e testemunho cristão. Paulo, portanto, escreveu para corrigir essas questões e reafirmar os princípios fundamentais da fé cristã. Só lembrando o seguinte, né? Quando se fala igreja em Corinto, Éfeso, Filipe, Tessalônica, você está falando de um conjunto de casas, né? As igrejas eram nas casas, né? As pessoas se reuniam nas casas, ou em salão, ou em salões abertos, em locais que havia perseguição, né? Em locais onde as pessoas se escondiam, catacumbas, cemitérios, né? Em locais onde havia perseguição. Mas igreja, de maneira geral, ou era um salão ou uma casa que as pessoas se reuniam, né, e ali discutiam as escrituras à luz da pessoa de Jesus Cristo. As cartas de Paulo, à medida do tempo, foram se tornando relevantes, né, como doutrina para os cristãos, e aí isso ia fazendo parte aí da liturgia, né, desses grupos. Então vamos ver aí alguns temas, algumas ideias das cartas a Corinto. Há aqueles, né, que defendem que se tem três cartas para a igreja em Corinto, né, que uma parte dessas duas cartas, na verdade, seria uma terceira carta. Mas é uma teoria, né? Então fica aí só para curiosidade, né? Alguns dos principais temas trabalhados em 1ª e 2ª Coríntios incluem unidade e reconciliação. Paulo exorta os coríntios a superarem suas divisões e a se reconciliarem uns com os outros. Ele enfatiza a importância da unidade da igreja e da superação de diferenças e disputas por meio do amor e do perdão. Até lá em 1 Coríntios 1, né, quando fala que as pessoas nos considerem como ministros, né, de Deus, cooperadores, mordomos, né, do evangelho, esse texto não é a defesa aos pastores, porque o termo usado ali para ministros é ruperetes. Então, ele está falando que as pessoas devem considerar os líderes como aqueles que fazem o serviço. Né? Ruperetes é um dos termos em grego para servo. Então, Paulo, em Coríntios 3, ele começa falando sobre a união e que não deveria haver divisão na igreja. Então, capítulo 3 e 4 é sobre divisão e não sobre autoridade pastoral. E aí, infelizmente, na tradução em português, o termo ministro, né, acaba tendo a conotação como de um cargo de líder, né? Mas, na verdade, ministro é aquele que serve. Então, o que Paulo está dizendo no capítulo 4, verso 1, é que as pessoas devem considerar os líderes como servos. E não, por isso não deve haver divisão na igreja. Né? Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Não. Todos são servos uns dos outros. A ideia é esse, né? Sabedoria divina versus sabedoria humana. Paulo contrasta a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus. Ele critica a busca por conhecimento e status humanos, destacando a necessidade de confiar na sabedoria e poder de Deus que se manifestaram na cruz de Cristo.
Isso tem muito a ver quando a gente lê alguns textos do Novo Testamento sobre vãs filosofias, né? Como o cristianismo estava nascendo e ainda não tinha uma doutrina muito fechada, muito da filosofia grega, da mitologia romana, se incorporou no discurso de alguns jovens cristãos. E aí Paulo vai fazer essa diferença, né? Dessas filosofias que acabam deturpando o caráter de liberdade cristã e centralidade na pessoa de Cristo, do Evangelho. O Evangelho é Cristo e nada mais. Né? E por isso, esse apelo à sabedoria divina. O papel dos líderes na igreja, né? Paulo discute a autoridade, o papel dos líderes na igreja, destacando a importância de líderes servos, humildes, comprometidos com o bem-estar espiritual da comunidade, aquilo que eu falei lá em 1 Coríntios 4, né, 1, por exemplo. Sexualidade e moralidade. Paulo aborda questões relacionadas à sexualidade, à moralidade, dentro da comunidade cristã. Ele exorta os coríntios a viverem de acordo com os princípios morais cristãos, evitando a imoralidade sexual e buscando a santidade. O que no mundo greco-romano não era muito fácil, né? Porque é uma sociedade muito ligada à imoralidade, cultos, né? Eram realizados de maneira imoral, né? Com questões sexuais. O próprio termo orgia tem a ver com culto, mas eram cultos onde aconteciam relações sexuais. E aí o termo orgia acabou tendo a conotação apenas de encontro para sexo, né? Mas orgia era uma reunião religiosa. Nessas reuniões as pessoas realizavam, tinham relações sexuais. E aí acabou tendo essa conotação até hoje de encontro para sexo, né? É, ponto 5. A ressurreição e a esperança cristã, né? Paulo enfatiza a realidade da ressurreição de Cristo e a esperança na ressurreição futura dos crentes. Ele destaca a importância da fé na ressurreição como base para a esperança cristã e encoraja os coríntios a viverem em conformidade com essa esperança. Só um parênteses aí, né? Quando a gente fala de ressurreição, a ressurreição é o galardão, tá? A vida eterna é o galardão que Paulo fala em Corinto. Não tem outra coisa a não ser isso. Aí muita gente fala que galardão é pedrinha na coroa, é a mansão no céu. Para Paulo, galardão é a própria vida eterna. Galardão é prêmio. Então, qual é o prêmio do cristão? É a vida eterna, ponto. É morar eternamente com Deus. Então, não tem esse negócio de você morar na favela, no céu, e o outro na zona sul do céu. Né? Não tem isso. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Ah, eu vou ganhar mais pedrinha do que o outro. Não tem isso. A ideia da coroa era a coroa de louro que aquele que vencia os jogos recebia. Então, essa é a coroa. Era um ramo de planta. Né? Então, não é coroa medieval do rei, né, incrustada com pedras preciosas. Não é isso. Paulo está se referindo, quando fala coroa, é esse símbolo daquele cara que competiu, ganhou, chegou lá e ganhou o prêmio, certo? E o prêmio é a vida eterna. Vamos pensar em alguns textos bíblicos, né? Que servem de exemplo para a gente. 1 Coríntios 13, 4 a 7, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse texto é conhecido como um hino ao amor e destaca a importância do amor como um princípio fundamental que deve permear todas as relações entre os cristãos. Esse texto está falando de casamento? Não. O termo para amor aqui em grego é ágape, que é caridade. Então, 1 Coríntios 13 está falando que a caridade
é o princípio fundamental de toda a ação cristã. Então, o que Paulo está querendo dizer é que quando você desenvolve os seus dons e talentos na igreja, é por caridade, é sem esperar nada em troca, é por amor. Ah, Ricardo, esse texto é lindo, né? Fala do amor entre homem e mulher. Não fala. É aquilo que eu estava falando na aula anterior, né? É necessário olhar o contexto e você vai ver que não tem nada a ver entre homem e mulher. O texto em si, ele fala que o teu trabalho na comunidade cristã, ele tem que ser por caridade. Tudo que você faz tem que ser por amor. Tudo que você faz tem que ser sem esperar nada de troca. Ah, não, Ricardo, eu quero ser reconhecido, eu quero ganhar um salário, então você não é crente, entendeu? Então a ideia é desenvolve um trabalho na comunidade cristã, isso é por caridade, né? Isso é por amor. Essa é a base. Se não for assim, não é possível desenvolver, certo? É isso que Paulo está tentando ensinar aqui. Outro texto também que é muito mal interpretado, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Outras versões, o trabalho de vocês não é vão no Senhor, né? Nesse versículo, Paulo encoraja os coríntios a permanecerem firmes na fé e a se dedicarem à obra do Senhor, lembrando-os de que o seu trabalho e esforço em prol do reino de Deus tem um propósito eterno. Qual é o nosso galardão, o nosso prêmio? Por que o nosso trabalho não é vão? Porque iremos ressuscitar. No verso 1 do capítulo 15, Paulo começa a defender a ressurreição. Que existiam alguns cristãos guiados pelas filosofias, né, dessa grande cidade lá em Corinto, de que não existia ressurreição. E Paulo vai defender que a ressurreição é real, né? E ela é o prêmio do cristão. Ela é um motivo, né, da caminhada cristã. Ela é o motivo do trabalho cristão. Então, o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15, 58, não é assim, porque eu trabalho numa igreja pequena, mas se eu for fiel, for dedicado, a igreja vai crescer, né? E vamos ter muitas pessoas. Não é isso. Você pode trabalhar na igreja pequena e morrer na igreja pequena. E ela até diminuir. Mas o teu prêmio está garantido. Que prêmio é esse? A ressurreição, a vida eterna. Por isso que o seu trabalho não é vão no Senhor. O trabalho não é inútil, o trabalho não é vão, porque iremos ressuscitar. Então não é recompensa aqui, não tem nada de recompensa aqui. É tudo na eternidade. É isso que Paulo está defendendo aqui. Tudo isso porque, gente, a cidade de Corinto era uma cidade onde esses valores cristãos estavam sendo combatidos. A ressurreição de Cristo é o grande fundamento do cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, não há motivo de seguirmos, né? Então, Paulo está enfatizando isso, porque alguns da igreja de Corinto estavam negando a ressurreição de Cristo. E aí, Paulo vai defender isso, né, fortemente. Cristo ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Dúvidas, perguntas, reclamações? Alguém quer falar alguma coisa? Não vou tumultuar a aula agora, não. Não, mas tem alguma dúvida? Pode falar. Não, não, não tenho dúvida, não. Agora é mais tranquilo também, eu acho, né? Vamos lá. 2 Coríntios 2, em 2 Coríntios, né? Dois textos aí, ó. 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Nesse versículo, Paulo enfatiza a transformação que ocorre na vida daqueles que estão em Cristo. Ele destaca que, por meio de Jesus, somos feitos novas criaturas, libertos do poder do pecado e capacitados a viver uma vida de santidade. Né? Esse versículo aí, Ricardo, eu queria falar um negócio. Ah, Então, aqui está dizendo que aqueles
que alguém que está em Cristo é nova criação, nova criatura, né? Isso. É possível uma pessoa estar em Cristo e ainda continuar fumando, bebendo? Então, vamos lá. O grande problema disso é o que é o pecado. Porque fumar e beber são comportamentos sociais, não necessariamente pecaminosos. Cristãos na Europa bebem e fumam. Cristãos no Rio Grande do Sul bebem e fumam. Cristãos presbiterianos no Rio de Janeiro bebem e fumam. Então, É? a questão de beber e fumar tem mais a ver com comportamento social do que pecado. Eu diria que não é possível um cristão viver em adultério, um cristão viver como estelionatário, um cristão viver mentindo, um cristão ser um político corrupto ou viver roubando a empresa. Porque uma pessoa, quem faz isso não é cristão. Por quê? Roubar, mentir, enganar são atos pecaminosos, não importa a cultura, né? Aquilo que você faz que maltrata o outro, que denigra a dignidade da vida do outro, isso é pecado. Então, essa nova criatura, ela vai deixar de fazer esses comportamentos que são realmente pecaminosos e danosos à natureza humana. Agora, apesar de ser nova criatura, não é perfeito. Por exemplo, em algum nível nós mentimos. Você acorda de manhã, vai para o trabalho, fala com o vizinho, fala com alguém, a pessoa pergunta: e aí, tá tudo bem? E a tua vida tá um caos. Aí você fala: não, tá tudo bem. Por que você fala isso? Você não quer dar satisfação, que a tua vida não interessa para os outros, né? Ou simplesmente que você não tem mais paciência de ficar contando tua vida para ninguém. Se a vida não está bem, você fala que está tudo bem, você mentiu, né? Então, de alguma maneira, isso é mentira. Ah, mas você vai para o inferno por causa disso? Não. Agora, se você mente para enganar uma pessoa e pegar dinheiro dela, aí isso já é complicado. Então, o crente não faz isso. Ah, mas tem alguém na igreja que faz isso. Não é crente. O pastor que vive adultério com a secretária da igreja não é crente. Né? Ah, o político corrupto que é pastor e está envolvido no escândalo tal, não é crente. Vai para o inferno? Hã? O pastor que vive em adultério com a secretária vai para o inferno? É claro. Coitado, conheço um que foi. Eu conheço um monte. Me Assim, perdoa. o problema da nova criatura não é que você seja perfeito, mas é que você não vai viver aquela vida que você vivia antes, né? Então, essa nova criação me dá um novo objetivo. Então, antes de Cristo, nós vivíamos apenas para satisfazer os nossos desejos. Agora, nós buscamos satisfazer a Cristo, mas os desejos ainda estão aí. Então, a luta é constante. Quem é crente tem Sim, luta, já se rende logo ao pecado, entendeu? Então, assim, sim. tem gente muito boa dentro da igreja, cristã, convertida, e que luta contra o vício, né, diariamente. E tem gente que não tem vício nenhum, mas não é crente. É pilantra, é enganador, é estelionatário, é mentiroso, entendeu? Mas aparentemente parece que é crente. Então a nova criação, ela me dá um novo sentido de vida, que não é mais satisfazer as minhas vontades, mas procurar obedecer a Cristo. Agora a luta contra o pecado, ela continua, ela é constante. Só acaba quando a gente morre, né? Entendi essa analogia aí da nova criação, então, sobre o pecado social e o pecado capital, no caso, né? Vou botar capital, mas é uma invenção da Igreja Católica da Idade Média, né? Mas é por aí, né? Porque assim, tem coisa que não tem desculpa, né? Vou dar um exemplo. A gente está vendo essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Cara, o pessoal está assaltando os outros. Absurdo, né? Aí imagina isso, está todo mundo numa tragédia. Aí assim, essa coisa, porque não é nem um ser humano, o cara está tirando vantagem em cima da desgraça do outro.
Aí você vai Tudo dizer que alagado, o cara não tem nem aonde botar as coisas, entendeu? Aí você tá fala assim: roubando. ah, não, ele é da igreja tal, ó, aí, ó, é fulano. Não é crente, ó, um crente nunca faria isso, né? Um crente, ele não vai agir dessa maneira, né? Então, essa nova criatura me impele a ter uma vida mais próxima dos valores de Cristo. Agora, a luta contra o pecado é constante, né? Nós continuamos pecadores, continuamos falhos, imperfeitos, né? Mas em busca da perfeição. E é uma busca até a eternidade. Morreu, acabou. Né? O Entendi. professor Ricardo, Sim, falando sobre isso daí, né, do Rio Grande do Sul, a gente fica acompanhando, assim, as pessoas espalhando ainda as fake news, né? ainda tem isso. E aí eu fico preocupada com o seguinte: o cristão, ele tem um compromisso com a verdade. E tem muito cristão, às vezes até na boa fé, mas ele acaba compartilhando uma notícia que é falsa e isso vai gerando um problema seríssimo, Vira uma bola de né? neve, né? Exatamente. E aí, ontem eu estava vendo uma influenciadora digital crente, né? Ó, Que ela disse nas redes sociais que isso tudo no Rio Grande do Sul é a ira de Deus para consumir o Rio Grande do Sul, porque lá tem mais terreiros de macumba do que na Bahia. é uma. Aí você fica vendo a tamanha estupidez É, no é isso meio aí. de uma tragédia sem precedentes, né? Então, assim, as pessoas querendo o brilho Sim, numa hora em que está todo mundo ali numa situação de muita tristeza e dor, é né? aquilo que a gente fala de vez em quando, né, Vânia? Se não tem o que falar, fica quieto. É melhor, entendeu? É Melhor, fica verdade. quieto. Se não vai ajudar, é melhor ficar quieto. Mas isso não é incomum. Vocês lembram quando, eu já até comentei com vocês aqui, quando teve o Katrina lá no sul dos Estados Unidos, numa região lá que tem negócio de voodoo e tal, os cristãos de lá falaram que lá teve o Katrina, que acabou com a cidade porque tinha muito voodoo, né, lá. Assim, esse tipo de ignorância, lamentavelmente, é comum, né? E a gente precisa estar atento a isso, né? Infelizmente. É difícil, né? O ser humano E a é gente fica complicado. vendo que isso não é de hoje, né? Agora eu estou me lembrando, Não é você de hoje. falou, você falou nos Estados Unidos, há muitos anos atrás teve um em Nova Orleans, em É que isso aí, Nova Orleans, é isso que eu estou falando. destruiu tudo. É isso Mas aí. além do problema do voodoo, as pessoas também estavam dizendo que Deus permitiu aquilo porque lá em Nova Orleans o aborto É tipo assim, legalizado. é legalizado. Ah, tá, então. Aí, ó. Então, É a loucura. É isso. legalizado. Então, muita gente pegou isso. E Eu lembro que usou, na então. É isso aí, época entendeu? eu tinha uma amiga que ela falou: ah, mas a ira de Deus veio sobre lá porque lá o aborto é legalizado. Então, gente, mas e as pessoas lá que não cometem o aborto, Exatamente. né? Não Mas tem assim, sentido. eles generalizam e aí colocam tudo na ira, bota na É, conta da ira de Deus, né? é pura Infelizmente, muita ignorância. gente acredita, É pura ignorância. Então, esse tipo de erro é uma responsabilidade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá, outro texto aí, ó. 2 Coríntios 12, 9 e 10, né? Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Nesse trecho, Paulo compartilha sobre sua própria fraqueza e como a graça de Deus é suficiente para suprir suas necessidades. Ele enfatiza que quando reconhecemos nossas fraquezas e dependemos do poder de Deus, somos fortalecidos e capacitados
a enfrentar qualquer dificuldade. Eu acrescentaria algo a mais aqui que eu não coloquei, que é o seguinte: quando ele fala assim, ó, regozijo-me ou alegro-me, né? Nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, ele está falando que se alegra nisso, por quê? Porque isso é fruto do impacto da vida dele cristã numa sociedade não cristã. Então ele está testemunhando, ele está pregando, ele está evangelizando e está tendo problema por isso. E está sendo perseguido por isso. Porque a mensagem de Cristo, ela atrapalha essa sociedade que não é cristã. Então, nós cristãos vamos sofrer pelo simples fato de sermos cristãos. Esse texto não é uma desculpa para o pecado. Ah, né, eu me alegro no pecado, porque onde tem o pecado, superabundou a graça, né? A gente já falou isso lá em Romanos. A gente sabe que não é isso. Mas ele está dizendo que isso é fruto da vida cristã. Então, a vida cristã é uma vida de reconhecimento, de humildade, né, das nossas limitações. Porque quem é forte é Deus, nós não somos nada. E aí pensa isso, Paulo está falando isso lá em Corinto, né, onde os cristãos eram perseguidos, onde os cristãos sofriam com influências culturais, religiosas, ideológicas, filosóficas, que atrapalhavam o estilo de vida cristão, e numa sociedade onde a humildade não era valorizada. E Paulo vai demonstrar que, para seguir a Cristo, é necessário desapegar, é necessário ser humilde, reconhecer a soberana vontade de Deus. É uma mensagem que para hoje serve completamente, né? Os caras vão para a frente da igreja hoje para dizer que somos vencedores, somos supercrentes, temos autoridade, tem que exigir, tem que declarar, tem que fazer oração poderosa, tem que fazer oração com fé, tem que botar Deus na parede. E Paulo vai dizer que não é assim, né, na relação com Cristo. Por quê? Porque a relação com Cristo é pela graça, ou seja, não somos merecedores. Então, é um texto que realmente vale a pena ler e reler, porque vai relembrar, né, fundamentos da fé cristã. Primeiro, a ressurreição. Segundo, a graça. Novamente, o tema da graça, né? A gente viu isso em Romanos, agora ele aparece de novo em Corinto, né? Então, o tema da graça de Deus, ele é recorrente em todas as cartas de Paulo, né? Vamos lá, Corinto era uma cidade conhecida por sua diversidade cultural, influência grega e romana, e prosperidade econômica. Era um importante centro comercial e portuário, o que significava que a cidade estava em constante contato com pessoas de diferentes origens étnicas e religiosas. Devido a essa diversidade, Corinto era uma cidade caracterizada por pluralismo religioso e moralidade questionável. A imoralidade sexual e a adoração a divindades pagãs eram comuns. Paulo, ao escrever para a igreja em Corinto, precisava abordar essas questões culturais e morais específicas. Ele advertiu contra a imoralidade sexual, repreendeu o culto a outros deuses e enfatizou a importância de viver uma vida santa e comprometida com Cristo. A mensagem dos livros de 1º e 2º Coríntios para os dias de hoje é relevante e desafiadora. Esses livros nos lembram da importância da unidade e do amor dentro da igreja. Nos exortam a superar divisões, conflitos e rivalidades, buscando a reconciliação e o respeito mútuo. Além disso, eles nos convidam a confiar na sabedoria e poder de Deus, em vez de confiarmos apenas na sabedoria humana e nos padrões do mundo. Esses livros também nos lembram da importância da pureza moral e da santidade em um mundo em que muitas vezes promove valores contrários aos princípios cristãos. Eles nos encorajam a viver de acordo com a vontade de Deus, valorizando a santidade em todas as áreas da nossa vida. Por fim, os livros de 1º e 2º Coríntios nos apontam
para a esperança da ressurreição e nos lembram da promessa da vida eterna em Cristo. Eles nos incentivam a viver com esperança, confiança e dedicação na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Em resumo, os livros de 1º e 2º Coríntios abordam uma variedade de temas teológicos e práticos relevantes para os cristãos. Eles nos desafiam a buscar unidade, viver uma vida santa e confiar na sabedoria e poder de Deus. Sua mensagem perdura até hoje, convidando-nos a ser uma igreja unida, comprometida com santidade e cheia de esperança na obra de Cristo. Sim, um resumo, né? Isso, a gente pode dizer, está dentro dessa teologia de 1 Coríntios. O que é interessante, o livro de 1 Coríntios, 1º e 2º? Dá para você trabalhar hoje tranquilamente. Por quê? Porque são temas que ainda hoje toda igreja passa. Toda igreja tem um problema relativo a uma das questões que a gente tem em 1º e 2º Coríntios. Então, é bem prático, né, para que você possa estar doutrinando a igreja. Ah, Ricardo, a minha igreja não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma em relação a essas coisas. É bom relembrar, né, os princípios, os fundamentos. Principalmente hoje, gente. Hoje se fala pouco da ressurreição. Hoje os púlpitos estão muito preocupados em falar de autoajuda, né, de que você é melhor, você é capaz, você isso. E a mensagem do Evangelho não é essa, né? A mensagem do Evangelho é a crucificação e a ressurreição de Cristo. É a mensagem que tem que ser centralizada em Cristo. E hoje acaba, né, isso sendo esquecido. Então é importante a gente lembrar, né, dessa temática. Então é isso, gente. Em termos de conteúdo, é isso aí que tinha que passar para vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma coisa aí queira esclarecer? Tá ótimo. Eu que estou lendo 2 Coríntios. Então, é um resumo aí que já ajuda aí, né? Sim. Muito bom. Beleza, então? Então é isso. Então até a Feliz próxima. Dia das Mães. Tá. É para vocês também. As mamães da sala, feliz Dia das Mães. Tá. Parabéns, mamães. Obrigada, Ricardo. Valeu, gente. Valeu. Boa Bom noite, descanso. turma. Boa Tchau, noite, pessoal. professor. Bom Tchau. fim de semana. Tchau.